salve às pretas e aos pretos. Aqui quem fala é Amanda e este é o terceiro episódio da 9ª temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa faz parte do projeto Letras Pretas da UERJ, que tem como proposta estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Verônica Silva, Camila Souza, que ajudou na preparação dos roteiros, e por mim, Amanda Lourenço. Também participam do programa de rádio as alunas Beatriz Santos, Monalisa Daphne e Natane Porto. Periodicamente, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Tantos tentam me convencer, me transformar em outro ser. Me dão parecer para eu ser padrão nessa conversa. Eu não caio, não. Bem, pessoal, no programa de hoje vamos conversar sobre uma poeta e escritora luso-angolana que vem ganhando cada vez mais destaque na literatura afrodiaspórica. Hoje vamos falar de Yara Nakahanda Monteiro. Bia, que tal contar um pouco mais sobre quem é a Yara para os nossos ouvintes? Deixa comigo, Amanda. Galera, a Yara Monteiro nasceu em Uambo, na Angola, mas se mudou para Portugal com a família quando tinha apenas 2 anos de idade. Mesmo tendo se mudado de Angola tão jovem, a vida da Yara é marcada por esses 2 países. Pesquisando sobre a autora, descobri que para Yara, Angola e Portugal são 2 espaços fundamentais para sua escrita, mas principalmente para sua identidade. Exatamente, Bia. Para vocês terem uma noção disso, a Yara disse numa entrevista o seguinte, escutem só, abre aspas, eu sinto Angola como a mátria e Portugal como a pátria. Acho que poderei dizer que a minha identidade também está em trânsito, continua e continuará sempre em trânsito. Eu sei de onde vim. Eu costumo dizer que as minhas raízes são africanas, são angolanas, mas as minhas asas são europeias, são portuguesas. Não sinto que esteja repartida, não sinto que esteja dividida. Sinto que é um conjunto que faz de mim como pessoa, que veio acrescentar mais do que dividir. Tenho muito orgulho da minha ascendência, da minha herança angolana, que vem também de uma herança e ascendência portuguesa, com todas as suas complexidades, que me tornam luso-angolana, uma cidadã do mundo. Portanto, até costumo dizer que eu sou de onde estou. Fecha aspas. E esse trecho que você leu, Monalisa, é bem interessante, porque aponta para uma questão importante da literatura contemporânea dos países de língua portuguesa. Nem sempre é possível limitar uma escritora a um determinado país, dizendo que ela é apenas portuguesa, moçambicana ou angolana, por exemplo. Tudo ficou mais fluido porque as interações entre os países estão mais intensas. Por isso, acho que é importante considerar as singularidades das vivências, os trânsitos estabelecidos entre países e, no caso de autoras e autores negros, as novas conexões estabelecidas na diáspora. Concordo, Verônica. E além disso ser um ponto importante para observar o quanto a ideia de nacionalidade literária tem se tornado cada vez mais problemática em alguns contextos, esse trânsito entre África e Portugal, vivenciado pela Yara Monteiro, também aparece na literatura dela. O primeiro romance publicado pela Yara se chama Essa Dama Bate-Boé, e ele foi resenhado lá no nosso blog pela Amanda. Aliás, Amanda, você pode falar um pouco desse romance pra gente? Com certeza, Natane. Galera, em Essa Dama Bate-Boé, acompanhamos a trajetória de Vitória, que, assim como a Yara, nasceu em Angola, mas foi criada em Portugal, distante das suas raízes africanas. Na história, Vitória foge do país da Península Ibérica às vésperas do seu casamento para ir a Angola em busca da mãe, levando na bagagem poucas pistas de seu paradeiro e também em busca de si mesma, isto é, da sua própria identidade. Tem um aspecto nessa obra que chama muito a minha atenção. As discussões sobre identidade racial em espaços violentamente colonizados. Quando a personagem Vitória retorna para Angola, o seu retorno é marcado por muitos estranhamentos, principalmente pelo aspecto racial. Embora, desde o princípio da narrativa, Vitória se identifique como mulher negra, a sua negritude é eventualmente questionada por outros personagens, por ter uma pele mais clara.
Esse aspecto evidencia um dos problemas gerados pelo colonialismo em território angolano. O colorismo, arma amplamente utilizada pelos colonizadores para distinguir e para prejudicar as relações entre pessoas negras. E isso ultrapassa não só os limites da literatura da Yara, mas também da ficção. A questão do colorismo está presente também aqui no Brasil. Infelizmente, nem sempre a discussão sobre colorismo aqui no país ocorre de maneira séria e aprofundada. Muitas vezes, a questão se limita apenas à discussão de quem é negro e quem não é, se baseando só na pigmentação da pele. E isso é muito problemático, porque há muitas questões que envolvem o que é ser uma pessoa negra. No fim, essa disputa para ver quem é negro e quem não é só beneficia a manutenção do racismo. Exatamente, Verônica. Por isso, acredito que a literatura é um recurso importante para pensar algumas tensões sociais do cotidiano. Quando vemos uma questão tão complexa como o colorismo, a partir de um olhar diferente do nosso, conseguimos ampliar a nossa visão sobre o assunto e entender que existem camadas muito mais profundas do que imaginamos. E além disso, a Yara Monteiro também aborda no romance um aspecto importante: a força das mulheres na construção das histórias coletivas e individuais, tanto de Angola quanto de Portugal. Inclusive, tem uma passagem no romance sobre uma chuva que caiu sobre Angola, que mostra um pouco desse olhar e dessa força feminina em Angola. Nathane, você pode ler esse trecho pra gente? Escutem só, gente. A chuva já tinha tomado conta das estradas e dos passeios. Debaixo dos teleiros, há gente a proteger o que parece serem artigos para venda. Em casas miseráveis, jovens e velhas usam baldes ou bacias para retirarem a água que lhes entra pelo quintal. Nas ruas, é possível distinguir mulheres que não desistem e fazem frente à intempérie das que já nem o sofrimento sentem. As primeiras levam os sapatos na mão, a carteira enfiada dentro da blusa e a cabeça protegida por um saco plástico. As outras andam como se não notassem as fortes gotas de chuva que se lhes prega a pele. Continuam todas com o destino que lhes atirou naquele dia a vida. Para elas, sol e chuva são a mesma coisa. Não vejo homens. Pergunto-me se terão fugido da chuva. É bem interessante observar no texto da Yara a forma como ela mostra uma Angola por um olhar unicamente feminino. Além de mostrar e destacar a importância das mulheres na construção e reconstrução do país, essa obra da Yara subverte uma tradição de que apenas os homens podem contar histórias de luta pela independência do país. Sem dúvidas, Verônica. E a gente também precisa falar que a Yara Monteiro traz um olhar sobre Angola mais humanizado e afetivo do que costumamos ver. Yara mostra uma Angola colorida, repleta de conexões afetivas e resistente. Resumindo e dando um pequeno spoiler, Angola é a verdadeira dama que bate bué. Para descobrir o significado dessa expressão e como ela se encaixa no livro, só lendo essa obra maravilhosa da Yara. Fica a dica, ouvintes. Boa propaganda, Mona Lisa. Vale muito a pena conhecer essa obra, mas também todos os outros trabalhos da Yara Monteiro. Galera, infelizmente vamos ter que encerrar o papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais. É isso aí, pessoal. Leia Yara Monteiro e outras escritoras negras. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse episódio, pessoal. Um abraço e obrigada pela audiência. Lembrando que periodicamente publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Produção, Projeto Letras Pretas em parceria com a Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.